Eu tava esses dias no Twitter e apareceu de novo pra mim uma imagem que já tinha aparecido outras vezes no mesmo contexto. Que é a imagem que imagino eu esteja usando agora como imagem desse vídeo, thumb, etc. É uma imagem da Arturia de Fate comendo um hambúrguer. E em que contexto essa imagem apareceu? Ela apareceu como resposta a uma declaração de que toda arte é política. E então uma pessoa retweetou aquele tweet e perguntando: "Ah, então qual que é o conteúdo político da Arturia comendo hambúrguer?" Retweetou de forma irônica, né? Não que ele estivesse realmente interessado em saber, mas retweetou para ironizar a, aquela declaração de que toda arte é política e fazer um contraponto. Como essa daí é uma imagem que eu já vi sendo usada várias vezes nesse mesmo contexto, com esse mesmo propósito, eu acho justo a gente falar de uma falácia da Artúria comendo hambúrguer, como sendo algo bem difundido por aí nesse tipo de discussão, algo que aparece de forma recorrente, né? E eu queria falar sobre essa falácia de uma forma um pouco mais aprofundada, que eu batizei aqui de falácia da Artúria comendo hambúrguer, e eu gostaria de distribuir essa fala em três momentos. No primeiro momento, eu vou dar alguns argumentos que mostram que há um significado político para essas obras de arte, no caso, usando aqui como exemplo a Arthur comendo hambúrguer. No segundo momento, eu vou explicar mais detidamente por que esse argumento é uma falácia, depois de dar os exemplos que mostram o significado político ali. E num terceiro momento, eu vou tentar explicar o que está em jogo nessa discussão. Eu diria que esse terceiro momento talvez seja o mais importante do vídeo, de certa forma, porque eu não quero aqui simplesmente fazer um gotcha, tá ligado? Tipo, apontar, tem aqui o conteúdo político, você foi refutado. Não exatamente, eu acho que isso daí tem alguma produtividade, mas não é o mais produtivo a ser feito. É um momento de uma discussão maior. Mas vamos começar aqui então pelo primeiro ponto, e eu gostaria de cara de fazer uma restrição para mim mesmo. Eu não vou falar sobre o Burger King, porque isso tá muito na cara. E primeiro, o vídeo teria 15 segundos se eu me detivesse no Burger King. Segundo, eu acho que a maioria das pessoas que usam a imagem da Arthur comendo hambúrguer de forma irônica para ironizar o argumento sabem que o Burger King é uma grande corporação, etc, etc, etc. Esse daí não é o ponto da discussão. Eu acho que, de qualquer modo, o Burger King ele é secundário nessa obra de arte. Então, eu vou pedir para que vocês imaginem que ela está comendo um hambúrguer, mas ela não está usando uma coroa do Burger King. E ali no lugar em que você vê escrito no copo e no saco do lanche Burger King, você não vê escrito nada. Ela está comendo um hambúrguer genérico que não é de uma rede de fast food. O que a gente pode falar então sobre essa obra de arte? Bom, várias coisas, mas a primeira coisa que me vem à cabeça são debates sobre gênero e sobre sexualidade. E como que a gente pode discutir isso daí? Bom, vamos começar pela própria intenção do autor de desenhar Arthur comendo um hambúrguer. A gente normalmente tem a intenção do autor sendo trazida como um argumento contra o conteúdo político dessa obra de arte, né? Eu acho que, inclusive, se não me falha a memória, o próprio autor já deu um retweet uma vez com esse mesmo propósito, falando que era uma arte sem conteúdo político. Mas vamos analisar a intenção do autor, então. O que ele queria desenhando Arthur comendo hambúrguer? Provavelmente, a reação que ele queria, ou que ele buscava, ou que ele mesmo sentiu enquanto desenhava, era algo tipo: olha que fofinha ela comendo um hambúrguer, ai que cuti-cuti, nossa. É uma reação relacionada ao moe, né? Afinal de contas, moe é algo muito relacionado a sentimentos afetivos por personagens fictícias. Tá bom, a gente tem essa intenção consciente por parte do autor, que eu acho que ele concordaria comigo, que a intenção é desenhar a Arthur sendo fofa. Só que a possibilidade de expressar esse sentimento de fofura por uma personagem fictícia, o sentimento do moe, ele não é algo garantido na sociedade. Se a gente for ver a história dos animes no Japão e no resto do mundo, a gente vê um debate mais amplo contra julgamentos
em relação a gostar de uma personagem fictícia e uma certa disputa sobre a normalidade ou não dessa prática. Aqui eu tomo como referência principal um livro que eu li chamado Manifesto Moe, do Patrick Galbraith, que consiste em uma série de entrevistas com artistas e pessoas que estão dentro desse círculo de produção de animes e mangás, que estão dentro desse círculo do Moe. E o livro, ele abre na introdução com os seguintes parágrafos. Eu vou ler aqui, eu traduzi, porque até onde eu sei só existe em inglês, mas aqui está em português, né? Diz o seguinte: você está familiar com os relacionamentos Moe no Japão, onde homens socialmente disfuncionais desenvolvem apegos emocionais profundos a almofadas com desenhos de mulheres? Pergunta James Franco, convidado estrelando o sitcom 30 Rock na NBC em janeiro de 2010. Mais tarde no episódio, o autor que fez essa pergunta é mostrado segurando uma almofada com uma garota de anime grosseiramente desenhada nela. Franco, o ator, a chama de químico. Os espectadores não conseguem segurar as risadas. Essas risadas vêm de uma crescente visibilidade global da cultura popular japonesa, incluindo as excentricidades de alguns dos fãs mais extremos de mangá, animes e jogos. Assim como animes e mangás são entendidos como algo diferentes de cartoons e quadrinhos, fãs de animes e mangás estão em uma categoria própria, os otakus. Ao falar sobre Moe, Franco oferece uma descrição concisa de um otaku, homens socialmente disfuncionais que estão completamente obcecados por personagens femininas fictícias. De onde os escritores do 30 Rock tiraram essa ideia? Talvez de um artigo de julho de 2009 no New York Times, que descreve relacionamentos Moe com almofadas como um fenômeno social no Japão. Dada a prevalência desses artigos na imprensa popular, muitos que assistiam ao 30 Rock balançaram suas cabeças, sorriram e pensaram: sim, James Franco, nós sabemos o que é Moe. Aqui eu termino a citação. E o que essa abertura ao livro mostra é um contradiscurso ao discurso de que é normal ou desejável você ter os sentimentos por personagens fictícias. E esses dois discursos eles entram em disputa, sendo que o objetivo daquele livro, o Manifesto Moe, era expor a visão de pessoas que não estão do lado do seriado que fez piada, que não estão do lado do New York Times, esse tipo de coisa, mas que estão do lado de dentro do Moe, lá no Japão principalmente, né? E o livro ele expõe alguns casos de disputa que aconteceram lá no Japão, como por exemplo algumas marchas que tiveram em Akihabara protestando pela aceitação da cultura do Moe. Você teve lutas pelo direito legal garantido pela lei de se casar com personagens fictícias. Você teve petições sendo enviadas ao governo para casamento com personagens de anime, de mangá. Você teve já cerimônias de casamento com personagens, e tudo isso acontece em um ambiente de disputa sobre o que é ou não normal dentro daquela sociedade, né? Sobre o que é ou não possível de ser feito, ou aquilo que deve ser reprimido, julgado, controlado. Eu separei aqui também um trecho de uma dessas entrevistas que o Patrick Galbraith fez com uma guria chamada Kotani Mari, que é entrevistada tentando dar uma perspectiva dela, que segue uma linha específica de feminismo. Não vou falar que é uma perspectiva feminista no geral, porque existem muitos feminismos, mas ela tem o feminismo dela e tenta oferecer uma perspectiva sobre o que seria o otaku na sociedade japonesa, para a gente entender um pouco melhor essa dinâmica de opressão e contestação que acontece dentro da cultura do Moe. O Patrick Galbraith pergunta: ao falar sobre as dinâmicas de gênero na cultura otaku, você comparou os otakus a mulheres. Pode explicar o que quis dizer? Kotani Mari responde: eu não quis dizer que otakus são mulheres, apenas que eles não são homens normais. Comentário meu aqui, né? Repare que ela tá falando especificamente sobre o público otaku masculino. Essa não é uma entrevista que está abordando a questão do público otaku feminino tanto, pelo menos não nessa pergunta. Eles estão falando mais sobre o público otaku masculino. É uma especificidade aqui. Continuando a citação. No Japão, homens normais aderem aos ideais da sociedade do salaryman, na qual homens se formam em uma universidade, entram em uma empresa, se casam, compram uma casa, têm filhos,
mandam os seus filhos para a universidade e esperam receber uma aposentadoria e os cuidados de suas esposas quando envelhecerem. Otakus, por outro lado, são outsiders na sociedade do salaryman. Eles não aderem a essas normas de gênero. Entre 1970 e 1980, a quantidade de comportamentos aceitáveis para homens e mulheres era relativamente restrita. Nessas décadas, otakus eram vistos como pessoas que desistiram da sociedade ou como encrenqueiros. No artigo ao qual você se refere, eu apontei que tanto mulheres quanto otakus eram marginalizados pela sociedade do salaryman durante essa época. A situação mudou, todavia, na década de 90, quando as normas de gênero se afrouxaram. Fim da citação. Então, aqui a gente pode ver que, ao redor dessa questão do moe, existe uma questão política bem mais ampla que envolve opressões de gênero, disputas sobre papéis de gênero, sobre o que é aceitável ou não é, disputas sobre manifestações de afetos, e todas elas envolvem uma grande disputa política ali naquele contexto japonês, mas que a gente pode, é claro, generalizar para outros contextos, embora com suas especificidades. É claro que a gente vê aqui esse mesmo argumento de homens socialmente disfuncionais sendo também utilizado em outros países, como no próprio Brasil, como nos Estados Unidos, na Europa, como uma forma de ridicularização a um comportamento que ele desvia do ideal de gênero para aquela sociedade. E dessa forma a gente pode entender aquele objetivo do artista de retratar uma personagem feminina, no caso Artúria, como sendo algo kawaii, algo fofinho e tal, como sendo uma iteração, como uma nova produção dentro de todo esse circuito que busca contestar, ou não no caso dele contestar exatamente, porque ele não está fazendo uma referência direta ao discurso que reprime essas manifestações moe, mas pelo silêncio ele está se colocando como um discurso possível dentro daquela sociedade. Ou seja, ele simplesmente desenha aquilo como se fosse normal, e por aquilo está sendo circulado, por aquilo está circulando, existe uma tentativa de normalizar essa prática de desenhar o moe, o kawaii, certo? Então, dentro desse contexto do moe, a gente pode depreender um significado político profundo para essa obra da Artúria. Mas vamos fazer aqui mais um exercício de abstração. Suponha que não é a Artúria nesse desenho. Suponha que a gente tem sei lá, esse desenho é um desenho do século XIX, que não está desenhado no estilo do anime. A gente tem uma garota qualquer sendo desenhada pelo Van Gogh, só porque eu falei século XIX. O Van Gogh desenhou uma bela garota comendo um hambúrguer. Não tem nenhuma relação com o contexto de anime. O que a gente pode falar sobre esse desenho, no caso? Ele teria algum conteúdo político? Porque, veja, eu associei o conteúdo político na minha análise ao fato de esse desenho ser um desenho do estilo de anime. Suponha que ele não seja. Suponha que ele seja um desenho de outro estilo. Nesse caso, também a gente pode pensar sobre gênero, novamente, e sobre os papéis de gênero da mulher, né? Nota que no primeiro exemplo eu foquei mais na questão do público otaku masculino, agora eu vou falar um pouco mais sobre a mulher, né? A gente poderia pensar sobre como essa imagem ela aborda um contraste entre uma beleza feminina, aqui no caso a gente tem uma mulher bem vestida, de certa forma, com o cabelo arrumado e tal, e por si só a gente já pode analisar essa beleza feminina que aparece nessa imagem como sendo relacionada ao comportamento esperado de uma mulher, o que ela deve vestir, o que ela deve se maquiar, como ela deve se comportar em relação de postura, etc. Mas isso está sendo contrastado com o fato de ela estar comendo uma comida industrializada, que faz sujeira, tem muita gordura e faz mal. A gente tem que o hambúrguer que ela está comendo é comida de peão e não comida de princesa, né? E por meio desse contraste, a gente tem um efeito sendo gerado, que é um efeito cômico, é uma comicidade fofa, né? É um desenho fofo. E esse efeito cômico ele é gerado exatamente por esse procedimento de inversão, né? Onde você tem uma feminilidade que ela é idealizada, e essa feminilidade idealizada que está lá no alto, ela é trazida para baixo junto de uma comida
calórica, gordurosa, podre, etc. E por meio dessa inversão que a idealização é tirada do seu contexto ideal e trazida para um contexto mundano, procedimento esse que gera humor. E esse humor vai ter algum efeito, né? A gente pode discutir sobre os efeitos discursivos desse humor. Por exemplo, esse desenho ele está sendo desenhado da perspectiva de outra pessoa que está sentada junto com a Artúria, né? E que está olhando para ela. A gente pode pensar, essa pessoa ela deseja a Artúria? Ela está sendo colocada ali como um objeto de desejo? Ou não? A gente pode pensar... Talvez não, quer dizer, de alguma forma existe uma colocação da Artúria como numa posição de desejo, mas a gente não precisa necessariamente pensar nisso como um desejo sexual, mas como um desejo de identificação, por exemplo, com a Artúria. Mas de qualquer forma a gente tem aí um discurso sobre feminilidade, ao mesmo tempo que a gente tem um tratamento cômico desse discurso que leva a um novo tipo de beleza, de certa forma, que está sendo retratado ali nessa imagem. Então, mesmo que a gente abstraia essa discussão política do Moe, a gente ainda tem uma discussão sobre gênero nessa imagem, uma discussão que pode ser feita a partir dessa imagem, que ela é muito frutífera do ponto de vista político, né? Então a gente termina aqui esse primeiro momento do áudio, que seria mostrar argumentos que mostram que há um significado político para essa obra de arte. Agora eu queria explicar um pouco mais precisamente por que a falácia da Artúria comendo hambúrguer é uma falácia. Ela é uma falácia porque ela pressupõe que tudo que há para saber sobre uma ação é o seu conteúdo consciente. Ou seja, o artista ele não tinha a intenção de falar sobre feminilidade, de fazer um discurso sobre o Moe, sobre a possibilidade de desejar uma personagem fictícia, de se relacionar com ela, de se identificar com ela, sobre padrões de gênero. O autor dessa imagem não tinha essa intenção. Ou seja, é uma falácia que pressupõe que tudo que há para saber sobre uma ação é o seu conteúdo consciente. Quando, desde Freud, pelo menos, talvez até antes, se a gente for buscar em Marx e tal, mas principalmente depois de Freud, a gente sabe que as ações, elas têm conteúdos inconscientes. Conteúdos que a gente pode encontrar nas ações, conteúdos que não se reduzem à consciência que a pessoa tem sobre aquilo que ela está fazendo. Pelo contrário, o sujeito psicanalítico, ele é um sujeito principalmente determinado pelo seu inconsciente, né? E como que, através desse inconsciente, a gente tem que essas ações, sem intenção, elas estão se referindo a um conteúdo social, a um conteúdo político? Eu acho que o inconsciente lacaniano, do Jacques Lacan, ele dá uma resposta interessante para isso. Aqui eu não vou fazer uma referência direta à obra de Lacan, porque eu não li, mas eu estou tomando como base principalmente a Introdução a Jacques Lacan, do Vladimir Safatli. E nesse livro de Introdução a Jacques Lacan, o Safatli ele comenta sobre como que os conteúdos sociais preenchem inconscientemente as nossas falas. Isso acontece porque o indivíduo ele se insere em uma ordem simbólica ao longo do seu desenvolvimento. Bom, eu vou abrir aqui um precedente nesse podcast, onde eu regravo posteriormente uma parte que eu não fiquei tão contente na gravação original, o que não deve acontecer muitas vezes, porque a minha ideia realmente é falar conforme o fluxo de consciência, porém, eu não gostei muito da minha explicação sobre o inconsciente lacaniano na gravação original, e eu acho que eu gaguejei bastante, não que a explicação esteja conceitualmente errada, mas eu gaguejei bastante. Bom, novamente, essa é uma explicação que vem do Introdução a Jacques Lacan, livro do Vladimir Safatli. E eu quero que vocês imaginem o seguinte. No processo de criação, digamos que, para simplificar aqui, eu fui criado numa família bem tradicional, onde o meu pai ele é o representante da lei dentro de casa. Então ele bota a ordem dentro de casa, ele que disciplina os filhos, ele que faz com que regras sejam seguidas, etc, etc, né? Ok. Então, existe o meu pai empírico, a pessoa ali que está colocando a ordem dentro de casa, e esse pai empírico, quando eu passo a usar a linguagem, né, em um certo ponto do meu desenvolvimento, eu passo a aprender a linguagem, a me inserir na linguagem humana, na linguagem social que circula, aquele pai empírico ele passa a representar também uma função simbólica. Ele se torna o representante simbólico da lei dentro de casa. Ele ocupa uma função paterna dentro
dentro da minha psique, digamos assim, né? Eu me relaciono com ele percebendo no meu pai alguém que ocupa a função paterna simbolicamente como representante da lei ali, né? Posteriormente, eu cresço e tal, digamos que daí eu vou para a escola e eu tenho na sala de aula um professor super rígido. De certa forma, aquele professor super rígido ele vai estar ocupando uma função simbólica similar àquela função que o meu pai ocupava dentro de casa, uma função de representante da lei agora dentro da escola. E é claro que vai existir uma certa diferença entre o modo como o meu pai se comporta e o modo como o professor se comporta, mas eu vou estar me relacionando com ele a partir de lugares parecidos, certo? Essa relação que se dá através de símbolos e de um lugar estrutural em relação comigo é uma relação que o Lacan vai situar no registro do simbólico. E aqui, sendo que o simbólico é um dos registros da subjetividade para o Lacan, né? E aqui eu vou citar um parágrafo do Vladimir Safatli, onde ele fala sobre o simbólico aqui. Início da citação. Esse sistema linguístico que estrutura o campo da experiência é exatamente o que Lacan chama de simbólico. A princípio, poderíamos aceitar que ele é inconsciente, pois, por exemplo, ao falar, os sujeitos não têm consciência da estrutura fonemática que determina seus usos da língua. Da mesma forma, quando um homem e uma mulher se casam, eles não têm consciência das leis de troca matrimoniais que determinam suas escolhas. Na verdade, eles reificam um objeto cujo valor viria simplesmente do lugar que por ele é ocupado no interior de uma estrutura articulada. Ou seja, eles acreditam que o valor vem do objeto, quando na verdade ele vem da estrutura. Pausa na citação só para dar uma explicada rapidinho aqui no que ele está querendo dizer. Ele está falando o seguinte: quando o homem ele se casa com uma mulher, ele não está diretamente desejando o casamento com aquela mulher empírica, mas ele está desejando uma relação com o lugar simbólico que aquela mulher ocupa dentro da estrutura psíquica dele, certo? Estrutura psíquica essa que foi aprendida a partir da estrutura social na qual aquele indivíduo foi socializado, né? Continuando a citação. Tudo se passa assim como se as relações com o outro, como se as ações ordinárias escondessem as mediações das estruturas sociolinguísticas que determinam a conduta e os processos de produção de sentido. Tal ilusão nos faria nos esquecer de que temos relações com a estrutura antes de termos relações com outros empíricos, como se a verdadeira relação intersubjetiva fosse entre o sujeito e a estrutura, e não entre o sujeito e os outros empíricos. Daí Lacan fazer a distinção entre as relações autenticamente subjetivas, que ocorrem na confrontação entre sujeito e estrutura, e a intersubjetividade imaginária, própria à relação entre o sujeito e outro. Fim da citação. Então, o que está sendo falado aqui é que a gente, quando se relaciona com outra pessoa, a gente está se relacionando com o lugar que aquela pessoa ocupa em uma estrutura. Estrutura essa que nós sentimos psiquicamente, afinal ela é a estrutura do nosso inconsciente, mas estrutura essa que foi apreendida a partir de uma estrutura social, dentro de uma estrutura de leis, dentro de uma estrutura de regras, de desejos. E esse é o registro do simbólico para o Lacan. E o que esse registro está nos dizendo é que, em primeiro lugar, eu não falo diretamente com o outro empírico, eu falo com um lugar dentro de uma estrutura. Em segundo lugar, eu mesmo só falo a partir de um lugar que eu acho que ocupo dentro daquela estrutura. Ou seja, se eu fui, digamos assim, né, um filho muito reprimido, esse tipo de coisa, eu vou me posicionar estruturalmente em um lugar que tende a ser aquele lugar que de alguém que é fortemente influenciado pela lei, que sente muito o poder da opressão da lei, por exemplo, né? Então eu estruturalmente me coloco em relação ao outro como sendo esse alguém que sofre uma opressão. Um exemplo aqui que me veio à cabeça agora, né? Então eu sou agenciado por essa estrutura, ou seja,
as minhas possibilidades de agência, as minhas possibilidades de ação, as minhas possibilidades de falar, de dizer, tudo aquilo que está nos limites do dizível, do possível, do falável, tudo isso é dado por uma estrutura social. Eu falo aquilo que está disponível para mim falar a partir da linguagem. E o fato é que a linguagem não é minha propriedade privada. A linguagem, ela é algo que existe socialmente, independentemente de eu existir ali ou não. O que eu faço é reproduzir discursos, mas esses discursos, eles não são criados por mim. Eu me aproprio deles no momento da fala. No momento da fala eu me aproprio e atualizo aquele discurso, né, em uma nova situação, em um novo tempo e um espaço, que é o tempo e o espaço no qual eu estou falando, né. Mas, de qualquer modo, sempre que eu falo, sempre que eu realizo uma ação, essa ação está sendo realizada em um contexto de uma estrutura social mais ampla, dentro da qual fui socializado, dentro do qual eu aprendi a linguagem, dentro da qual eu me tornei um sujeito, porque eu só me torno sujeito ocupando um lugar dentro dessa estrutura, e a partir da qual eu me relaciono com o outro, que o outro também é um lugar dentro dessa estrutura. Então é dentro desse domínio simbólico, que é estrutural, que a gente pode entender que toda ação traz sempre consigo um componente social que transcende o meramente individual, certo? A partir disso que a gente pode entender aquela ideia de que toda ação tem um conteúdo social e, portanto, tem um conteúdo possível de ser analisado politicamente. Por conta disso é que a gente pode pensar em conteúdos sociais que se manifestam em uma arte aparentemente inocente, como Arthur comendo um hambúrguer. E essa arte ela pode também ser feita uma análise política, uma análise que remete a essas estruturas sociais mais amplas, certo? Agora, falando sobre o terceiro momento que eu queria falar nesse áudio, que é o que está em jogo nessa discussão, né? Porque, assim, mesmo fazendo essa explicação aqui, por que isso não convence as pessoas que afirmam que nem toda arte é política? Porque existe algo psicológico por trás da posição que essa pessoa tem, pelo fato de ela querer afirmar que aquela arte não é política. E a gente não pode deixar aqui de falar sobre um contexto social mais amplo no qual a gente se insere, que é o capitalismo. E dentro do capitalismo, a gente tem uma produção generalizada de paranoia. O capitalismo ele tende a gerar indivíduos paranoicos. Por quê? Porque as pessoas percebem que existe algo errado, elas percebem que o ideal de indivíduo, o sonho americano que é vendido pelo capitalismo, ele não se concretiza na vida das pessoas. A pessoa não se vê alcançando o sucesso dentro do sistema. Porém, quem é o culpado disso? Se a gente for pensar quem que organiza o capitalismo, o Adam Smith, né, teórico liberal do século XVIII, ele vai falar que na organização dos mercados existe uma mão invisível que organiza oferta e demanda e faz com que os preços eles igualem a quantidade demandada, a quantidade ofertada no mercado, né? Um problema psicológico disso é justamente o fato dessa mão ser invisível. Por quê? Porque não existe uma pessoa responsável pelo fracasso do sujeito dentro do capitalismo. Mas, por conta disso, por conta dessa tendência de procurar responsáveis, é que o indivíduo no capitalismo ele tem uma tendência paranoica, a paranoia, que é paranoia sendo um delírio de perseguição, né? Algo está jogando contra mim. E por conta disso exatamente que o capitalismo ele tem uma tendência a uma subjetividade fascista. O que aconteceria, né? O discurso paranoico de direita hoje ele tenta encontrar esse culpado principalmente dentro de movimentos sociais,
movimentos sociais, grupos marginalizados, etc, etc. Porque a gente pode pensar que esses movimentos eles tiveram certos avanços entre 2000 e 2015. E daí, o que o discurso de direita ele vai tentar fazer? Ele vai tentar falar, ele vai perceber que, ok, eu não estou satisfeito com esse sistema. Mas olha, aquele grupo de pessoas parece que ele está melhorando. Então, se eu estou pior e aquele grupo parece aparentemente estar tendo um avanço, ele está melhor, só pode ser ele a autoridade responsável por me reprimir, por me impedir de me satisfazer, de encontrar a minha realização pessoal. Ele é o culpado. Então, esses grupos passam a ser identificados como sendo o déspota onipotente em cima do qual os indivíduos eles têm um comportamento paranoico. E é em cima disso que a direita atual consegue capitalizar e crescer entre as pessoas, né? Crescer como um movimento mais amplo dentro da sociedade. Agora, se a gente for pensar especificamente na questão da obra de arte, o que acontece? Dentro do capitalismo, a obra de arte ela tem uma função principalmente de escapismo, porque as condições de trabalho demandam muito do trabalhador. Ele trabalha, às vezes, escala 6x1, 8 horas por dia, mais 2 horas para ir, 2 horas para voltar do trabalho, etc. Isso cansa muito, faz com que o indivíduo ele não tenha realização dentro do sistema. E, de alguma forma, isso faz com que o indivíduo precise de algum tipo de prazer para se manter, né? E esse prazer ele é dado dentro do capitalismo principalmente através da produção de obras de arte, da indústria cultural, etc. E esse prazer que o indivíduo precisa obter, nesse caso, a obra de arte acaba sendo uma espécie de fantasia que faz com que o indivíduo fantasie ideais, que ele fantasie ele fantasia um cenário no qual seus desejos são satisfeitos e ele saia da experiência melhor do que ele entrou, no sentido de ele tem uma descarga de estresse, esse tipo de coisa, né? Mas, dentro desse cenário no qual o indivíduo ele é mobilizado a partir de uma subjetividade paranoica contra grupos sociais, movimentos sociais, grupos marginalizados, a crítica política a essas obras de arte ela é sentida exatamente como uma repressão autoritária, porque, afinal, aquele grupo ele é a autoridade que está fazendo com que é a culpada pelo meu fracasso dentro desse sistema. Aquele grupo ele está, de alguma forma, me prejudicando. E, portanto, no momento em que alguma análise desse tipo ela abarca essa obra de arte que antes era o meu refúgio, eu posso sentir novamente incomodado com aquilo, como se eu estivesse sofrendo uma repressão, a imposição de um poder, né, em um lugar que era o meu lugar de escape, o meu lugar de fugir dessa sociedade de controle. E essa exposição aqui sobre esse problema do por que essa crítica política na obra de arte ela incomoda, ela faz com que a gente tenha que lidar com essa questão da obra de arte no capitalismo. Até que ponto a gente pode discutir o gosto? Porque existem aqui duas coisas que estão se contrapondo na obra de arte. Em primeiro lugar, a obra de arte ela é um veículo de escape da sociedade do controle. A experiência estética é um momento no qual o indivíduo ele pode se libertar momentaneamente do controle e da disciplina da sociedade, portanto, sendo uma experiência, um momento da experiência em que ele foge do controle do capitalismo. Por outro lado, a gente precisa pensar que essas fantasias que realizam desejos têm que ser colocadas dentro de uma discussão sobre políticas do desejo. Porque, afinal, o desejo ele pode ser autoritário. O desejo ele pode ser repressivo. O indivíduo que ele tem um desejo de natureza fascista, é um desejo aquilo, sabe? Não é algo, não é simplesmente uma questão de burrice, de enganação.
a pessoa não está sendo meramente enganada em uma questão de verdade ou mentira. Existem coisas de verdade ou mentira que a gente pode discutir aí, mas existe uma economia libidinal que está por trás dessa enganação. A enganação ela funciona porque ela mobiliza o desejo do indivíduo. Então a gente precisa também discutir a política do desejo. E para a gente conseguir balancear essa questão da experiência estética como sendo uma oportunidade de escapar da sociedade do controle contra a necessidade de discutir políticas do desejo, a gente precisa articular uma ética que fundamente as discussões políticas dentro da obra de arte. E aqui eu não tenho uma resposta. Aqui entra o ponto que eu sempre, né, eu tenho 2 vídeos aqui nesse canal, mas que eu comentei nos 2 vídeos anteriores do canal, que é o meu propósito aqui com esse canal é mais jogar pensamentos, criar discussões e não necessariamente resolvê-las, né? Eu acho que a gente precisa ter uma ética que fundamente a nossa discussão social dentro das obras de arte. E ela precisa levar em conta, primeiro, qual que é o impacto concreto dessa obra de arte na realidade, tanto para a macropolítica quanto para uma micropolítica, né? O que essa obra de arte, o que ela faz? Aqui a gente pode pensar no fato de que a gente pode perguntar para uma obra de arte tanto o que ela significa, né? Daí nesse caso a gente faz uma análise semiótica, semiológica, discursiva sobre aquela obra de arte, mas a gente pode pensar o que aquela obra de arte está fazendo, né? O que ela está impactando no sujeito, como que ela está afetando o indivíduo para agir de uma forma diferente, como que ela está afetando o discurso existente sobre as obras de arte, como ela está afetando o discurso sobre feminilidade, sobre masculinidade, sobre direita, esquerda, etc, etc. Né? O que essa obra de arte faz? Menos o que ela é e mais o que ela faz. A gente tem que pensar também, para a gente articular isso, como que a obra de arte impacta no consumidor. Né? A gente tem que pensar sobre como é o mecanismo pelo qual o espectador ele é afetado por aquela obra de arte. Como que ele pode usar a experiência estética para ressignificar a sua existência, para ressignificar a forma como ele interage com o outro, para ressignificar o lugar dele dentro daquela estrutura social mais ampla, a partir da qual ele se define como sujeito. Né? E, para finalizar, eu queria aqui propor algo inacabado, mas com uma forma de lidar com aquela tendência paranoica de identificar na crítica política à obra de arte um outro que me reprime. Eu acho que tudo isso passa por identificar naqueles grupos que estão realizando uma crítica à obra de arte, não um outro, mas um grupo do qual eu faço parte, do qual eu me identifico como sendo alguém que também tem aquelas mesmas demandas. E também eu acho que isso passa por entender a crítica à obra de arte como tendo o seu horizonte final não a repressão individual do gozo, do prazer que cada um pode obter daquela obra de arte. É menos uma crítica que deve ser direcionada ao consumidor e mais uma crítica que deve ser direcionada ao produtor da obra de arte, às empresas que estão realizando filmes, que estão realizando animes, que estão patrocinando livros, etc, etc. As distribuidoras. A crítica política à obra de arte, creio eu, tem como principal horizonte essa crítica aos produtores, porque ela tem como objetivo advogar por novas obras que capturem o desejo, que forneçam fantasias para que o sujeito do capitalismo possa aliviar o seu sofrimento. Tem o objetivo que esses produtores ofereçam fantasias que capturem o desejo de uma forma mais ética, de uma forma que esteja coerente com lutas sociais mais amplas. E eu acho que é nesse principal horizonte que a crítica política à obra de arte deve se focar. Sendo que, é claro, em certos momentos a gente precisa criticar o consumidor, no caso, o sujeito aqui agora com o qual a gente está conversando, porque principalmente não é só uma questão de ele estar gostando ou não gostando de uma obra de arte, mas uma questão de que quais comportamentos ele está mobilizando ao expressar o seu descontentamento com aquela crítica política, né? O fato dele estar se colocando como um outro em relação a movimentos sociais, isso pode ser problemático, mas não é uma questão que se reduz
a obra de arte, embora a discussão artística possa ser um momento no convencimento de que aquele indivíduo não precisa se identificar como sendo um outro em relação a esses grupos sociais. Mas o horizonte estético, artístico, creio eu, precisa encontrar, precisa ter como objetivo essa crítica ao produtor que produz as fantasias que dão vazão ao desejo do indivíduo, né? Aqui, novamente, retomando a frase que fecha o contra-interpretação da Susan Sontag, né, que diz que no lugar de uma hermenêutica a gente precisa de uma erótica da arte. Aqui a crítica precisa considerar esse componente erótico da obra de arte, ou seja, esse componente da obra de arte como sendo um objeto de desejo. E é sobre o desejo que a discussão política da obra de arte deve se centrar. Deve ser uma discussão sobre a política do desejo,